Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E a pergunta é: você sabe fazer a oração que resolve tudo? Eu não sei. Então é isso que nós vamos entender aqui neste vídeo. Uma palavra bem rápida para edificar o teu coração. Uma palavra sobre a oração, ok? Um entendimento bíblico. Mas antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever neste canal. Semana que vem, na segunda-feira, nós estaremos, veja a data aí do que o vídeo foi postado, né? Talvez você está assistindo bem depois. Se você está assistindo bem depois, então procure aí no canal esta e outras orações, outras campanhas. Segunda-feira agora nós iremos iniciar um novo propósito de oração, né? Vamos fazer um remake daquela campanha das causas impossíveis. Você tem uma causa impossível? Tem? Então nós vamos fazer uma campanha de 40 dias de oração pelas causas impossíveis. E o que vai ter de adicional nesta campanha é um propósito de jejum que eu vou levantar, o jejum das causas impossíveis, que nas outras campanhas nós não fizemos, tá bom? Então se inscreva no canal, fica ligado. Ah, pastor, não sei como se inscrever. Não sabe? Vou mostrar para você. Veja só como é que se inscreve, tá bom? Para você se inscrever no canal do pastor Eliseu Lustosa, clique no botão vermelho inscreva-se. Clique também no sininho para que você seja notificado toda vez que for postado um novo vídeo. E não se esqueça, deixe o seu gostei. Isso, tá vendo? Então, que bênção. Você viu como é que se inscreve? Então, participe, compartilhe, né? Mande para todo mundo. E antes de começar aqui a entrar no entendimento bíblico, ontem eu postei um vídeo aqui de libertação, né? Dos vídeos de Taboão da Serra, quando nós estivemos lá, fizemos o culto, foi uma bênção. E eu estou compartilhando esses vídeos de cura e de libertação. Infelizmente, ontem o YouTube não notificou ninguém desse vídeo, eu até tive que repostar ele, só que sem editar, só a parte mesmo da oração. E eu quero que todos vocês que ainda não assistiu esse vídeo, que é um vídeo muito fera, é forte, é uma coisa assim para impactar, como que tira a alma das pessoas do cativeiro. É um modelo de oração prática, assim, eu fazer na prática, para as pessoas verem um exemplo desse tipo de oração, certo? Primeiro link aqui nas descrições, eu vou deixar aí, sobre cativeiros espirituais. Vou colocar desta forma, tá bom? Vai lá e assista esse vídeo que é muito importante. Certo? Então vamos lá. Já marque o seu gostei? Já marcou? Então marque aí. Vamos lá. A oração que resolve tudo. Existe essa oração? Não, irmãos, não existe essa oração. Apesar que a oração, ela pode fazer o impossível acontecer, porque o nosso Deus, segundo Lucas 1,37, o nosso Deus é o Deus do impossível. Porém, existem pessoas que querem transferir a responsabilidade deles para Deus, jogando e transferindo toda a responsabilidade que eles têm. O que você tem que fazer? Você fica jogando para Deus. Um dos primeiros exemplos de pessoas assim foi Caim. Porque antes mesmo dele pecar, antes mesmo dele matar o seu próprio irmão, o próprio Deus avisou ele e disse: olha, existe aí no teu coração um desejo ruim, um espírito maligno, um desejo de morte, um desejo de violência. Teu semblante descaiu, estou percebendo aqui na tua alma que existe o problema. Só que Deus fala o seguinte para ele: cabe você, não é eu que vou fazer você, é você dominar sobre essa compulsão, sobre esse desejo, sobre essa vontade e assim sucessivamente. Então era a responsabilidade dele. Tem pessoas que querem transferir sempre a responsabilidade deles para Deus, como se tivesse uma oração, um modelo de oração que resolve tudo. Nem tudo é oração. O povo de Israel, na verdade os hebreus naquela época, né, ainda, os hebreus quando chegaram diante do Mar Vermelho,
Mesmo Moisés dizendo para eles assim: acalma, gente, e verdes o grande livramento que o Senhor vai dar para vocês. Tá vendo esses egípcios aí? Eles que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Sabe o que acontece? Depois o próprio Deus, no versículo seguinte de Êxodo capítulo 4, no 14, de Êxodo capítulo 14, o próprio Deus vai chegar e vai falar: Moisés, por que esse povo está clamando a mim? Fala para esse povo marchar. Não é momento de clamar, é momento de agir, é o momento de andar. Anda! E tem pessoas que querem que através da oração Deus, ele resolva coisas que até mesmo é para ele resolver. É uma coisa séria, meu irmão. É uma coisa séria. Então tem muitos fatores que nós poderíamos colocar aqui e fazer desse vídeo um grande estudo, só que nós queremos fazer uma coisa mais compacta. Olha como que as coisas espirituais são sérias e você tem que cumprir a sua parte. Talvez você está aqui clamando por algo: pastor, já fiz essa campanha A, a campanha B, a campanha C, a campanha D, e ainda a coisa não a resolveu. Será que você já olhou para dentro de você para ver se não é um posicionamento que você tem que tomar no teu casamento? Um posicionamento financeiro, de fidelidade com o Senhor, de sacrifício, de semear. Porque quem semeia vai colher. É bíblico, é um princípio bíblico. Será que você não já olhou para dentro de você e não percebeu que são atitudes ou comportamentos pecaminosos que estão te atrapalhando aí em alguma área da tua vida? Você sabia que existem pecados que geram enfermidades? Que a fonte deles é o pecado completamente, que não adianta eu orar, outra pessoa orar, enquanto essa pessoa não se arrepender destes pecados, eles não são curados. O próprio apóstolo Tiago diz: confessai os seus pecados uns para os outros, para o quê? Para que sareis, para que sejam curados. O próprio Jesus disse: o que é mais fácil dizer? Levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados. A doença daquele paralítico estava relacionado diretamente a um pecado. Jesus diz: agora vai e não peques mais. Quantas vezes ele não falou essa frase? E vai e não peques mais é o posicionamento. Eu fiz a minha parte, agora é você que faz a sua parte. E a sua parte é: não peque mais. Então tem pessoas que querem que Deus, ou através da oração deles: pastor, se santifica por mim. Pastor, consagra-se por mim. Pastor, lê a Bíblia por mim. Pastor, vai no culto por mim. Pastor, faz... Eles querem isso. Eles querem isso, meu irmão. E isso é totalmente errado. É você que tem que fazer a sua parte. Ana ficou, segundo o historiador Flávio Joséfo, 25 anos na mesma ladainha, orando, como você talvez está aí orando. E tem algumas coisas que não resolve apenas na oração, resolve no sacrifício, no voto. Inclusive essa campanha que nós iremos fazer, nós vamos lançar um propósito de voto, mas faz quem quer. A própria Bíblia diz que quando alguém for fazer um voto, que tome cuidado, porque se fez o voto, cumpra, certo? Então Ana fica 25 anos, segundo o historiador Flávio José, dizendo: Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. Todo dia, todo ano ela estava lá. E Eucana estava sacrificando por ela. E uma porção dobrada. E mesmo no sacrifício dobrado de uma outra pessoa, enquanto Ana não se posicionou interiormente, porque o que ela queria? Ana queria um filho para mostrar para aquela rival dela que ela também poderia ser uma pessoa abençoada através daquela graça de conceber um filho. Mas ela queria para se mostrar. Ela não queria para que aquilo glorificasse a Deus. Mas no dia que ela troca a oração, o historiador diz que foi 25 anos. A Bíblia não fala quantos anos foram. Mas imagina, 25 anos depois, talvez ela se cansa daquela oração chata, daquela oração triste, angustiada, aquela oração que não resolve.
e ela resolve fazer a oração diferente e colocar algo a mais, um voto, e ela diz: Senhor, a minha oração é essa hoje, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar ele. É um voto que eu faço contigo. E foi justamente o que ela fez e o que ela cumpriu. Percebes, irmão? Que tem coisas que é você que tem que se posicionar. Você vê que Eucana dava uma porção dobrada, ele sacrificava dobrado. Então tem coisas que não é os outros que tem que sacrificar, não é eu que tenho que orar, não é os outros que tem que fazer, é você que tem que gerar em você essa mudança, tanto de pensamento, de atitude, e se posicionar. Há momentos de orar e há momentos de se posicionar. Há momentos que você age, espiritualmente, e há momentos que você vai ter que agir para o espiritual acontecer naturalmente, meu irmão. Certo? Então percebes as coisas como elas são. O próprio Jesus, quando foi curar, ou melhor, ressuscitar Lázaro, ele disse para aquelas pessoas: tirem a pedra. Eu vou lhe perguntar uma coisa: Jesus não tinha todo o poder? Sim, Jesus tinha todo o poder. E a Bíblia diz que tanto esse poder era tanto dado para ele na terra, como no céu e embaixo da terra. Poder em todas as esferas, em todas as camadas físicas e espirituais, todas. Eu lhe pergunto: Jesus não tinha poder de coçar a sobrancelha dele e nessa coçada de sobrancelha dele aquela pedra explodir com o poder dele? Podia. Mas por que Jesus então não vai coçar a sua orelha para aquela pedra explodir? Porque quem tem que tirar a pedra não é Jesus, é você que tem que tirar a pedra. A pedra é aquilo que empata, a pedra é o que faz as coisas ficar escondidas. Então nós temos que aprender a tirar a pedra. A nossa parte nós temos que fazer para o milagre acontecer. E quantas atitudes você tem que tomar? Você tem que se posicionar no seu casamento, no seu financeiro, no seu ministério, dentro da sua família. Você tem que se posicionar. Porque não adianta você estar orando e você dar um mau testemunho para o esposo, dar um mau testemunho para a esposa, dar um mau testemunho para o filho, dar um mau testemunho para a vizinhança e não se posiciona. Você é uma pessoa que não se decidiu. Então muitas coisas têm que mudar dentro de você. Só depois que removeram a pedra que Jesus ora e o Lázaro sai para fora. Então você começa a perceber que tem bênçãos que só vêm com posicionamento. Com posicionamento, com atitude. Ah, pastor, quero que Deus abra uma porta de emprego. Você tem que procurar também, não é só orar. Ah, pastor, eu quero que Deus traga uma pessoa amada no meu caminho. Sim, Ele vai trazer, mas se você não chegar nessa pessoa para conversar, não vai ter como, meu irmão. Não vai ter como, minha irmã. Então tem que ter a ousadia na hora para o milagre acontecer. As coisas são reivindicadas, as coisas são manifestadas. Há uma violência, há uma atitude que você deve tomar, um posicionamento que você deve estar. Posicionamento. Oração sem posicionamento é difícil, é complicado. O caminho é mais longo, porque muitas coisas Deus vai primeiro gerar em você para depois gerar na circunstância. Eu não sei se você entende isso, mas sabe qual que é a parte mais difícil? A parte mais difícil não é expulsar o demônio, irmão. Não é expulsar o demônio. O problema maior não é o demônio. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre armamento, e Jesus. E até um monte, 5%. Sempre tem aqueles negativos, que não entende, não compreende e não quer absorver. Os 5% reclamando. Ah, porque a arma é não sei o que, é violência. Tu quer saber qual que é a pior arma que existe? A pior arma que existe é o ser humano, meu irmão. Porque a arma em si só, ela não vai atirar por si só. E uma arma pode ser um carro, a arma pode ser um soco, a arma pode ser muitas coisas. A maior arma ou o maior instrumento do diabo pode ser eu e você. Você já parou para pensar? Então o problema, às vezes, é o ser humano. E o tipo de milagre que Deus executa no ser humano, na alma do indivíduo, para convencer ele, para fazer ele mudar de ideia, são os milagres maiores.
Por que a salvação é considerada por todas as igrejas, pastores e teólogos como o maior milagre? Não é? Não é verdade? Porque a salvação vai do arrepender-se do pecador, quando o pecador se arrepende para ser salvo. E para um pecador se arrepender, mudar de mente, mudar a posição, mudar... E, meu irmão, Deus, ele tem um controle do universo, a natureza, as coisas, tudo do universo ele controla. Por exemplo, estou no Goiás. Qual que é o maior milagre, ou o milagre mais difícil de Deus operar? Não tem nada para Deus mais difícil, mas o caminho mais longo. Preste atenção, é Deus fazer nevar aqui em Goiás, que é um calor de rachar, estou aqui gravando à noite e suando mesmo assim, ou mudar um coração de uma pessoa. Talvez a mente do esposo, a mente da esposa, de uma pessoa rebelde. Qual que é o mais difícil? O mais difícil é Deus mudar um coração, porque nevar ele controla as estações e tudo obedece. Você fala para o demônio, eu estava explicando isso para os irmãos, você fala para o demônio, ajoelha, em nome de Jesus ele ajoelha, porque o diabo ele crê em Deus tanto que se estremece e obedece. Mas você fala com a pessoa, é o livre-arbítrio. Então por que o posicionamento é muito importante? Para isso, meu irmão. Para você aprender a olhar para você e ver aonde você tem que mudar, aonde você tem que tomar as atitudes, o que é que você deve fazer. Mas você vive tão preguiçoso, tão passivo, tu é tão chato, tão rabugento, tão cabeça de pudim. A tua vida é se escorar nos outros, ora por mim, faz por mim, me ajudem. É aquele espírito de autocomiseração que eu já preguei aqui. É aquele vitimismo, é porque eu sou um coitadinho. Cadê Jesus dentro de você? Cadê o Espírito Santo dentro de você, meu irmão e minha irmã? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, que eu estou sofrendo. E quantas pessoas não estão sofrendo mais do que você, estão em estados piores do que você e talvez não estão reclamando todo. Tem uma pregação aqui que eu falo sobre o espírito de autocomiseração. A oração, por que Deus não responde à oração da autocomiseração? Aquela mulher cananeia veio diante de Jesus e a abordagem dela, Jesus é já contando a história triste dela. Ah, porque a minha filha está horrivelmente demoniada. Ah, porque isso e aquilo outro e aquilo. Jesus não deu nem atenção para ela. Jesus só dá atenção para ela quando ela vem e aborda ele de uma forma diferente, o adorando. O seu problema, a enfermidade, o problema financeiro, emocional, sentimento, para Deus, o mundo espiritual é muito simples as coisas mudarem. Para Deus é muito simples, meu irmão. O negócio é você. O problema às vezes é você mudar, se posicionar. Ah, pastor, vai para a igreja por mim. Ah, pastor, jejuma por mim. Não tem problema. Jejuar e orar por você, sim. Mas até quando você vai ficar nessa? Sem se posicionar, sem se levantar, sem se erguer, sem assumir que existe uma batalha espiritual real e que você pode estar fracassando pela passividade, pela religiosidade, pelo cansaço. Não existe uma oração, então, sem posicionamento, que seja uma oração que resolve tudo. A oração e o posicionamento é o caminho do milagre. Tu quer viver uma vida de milagre? Posicionamento e oração. Eu mesmo, sem posicionamento e sem vida de oração, eu poderia ter até uma vida de oração, mas sem posicionamento, Deus não estava confirmando na minha vida tanta autoridade, tanta conquista, tantas coisas que estão acontecendo. E assim na vida todo mundo vai procurar saber. Porque eu tenho que aprender a me posicionar nos momentos certos e na hora certa e manter a minha posição. Se há uma necessidade de mudar, Deus vai trazer essa mudança no momento e no tempo certo. Então você tem que se posicionar. Se posicione, olhe para dentro de você e veja o que falta para mim fazer para o milagre acontecer. Para o milagre acontecer. Então, pensa nisso, tá bom? Eu vou ficando por aqui.
Que Deus abençoe você, marque o seu gostei, se inscreva no canal e que Deus possa abençoar a tua vida. Amém? E em breve nós estaremos aí abrindo uma igreja local em São Paulo. Ore por nós, você que é de São Paulo principalmente. Fique ligado, fique junto conosco, nós estaremos aí continuamente abençoando as vidas, tá bom? Fique atento também que eu vou estar postando os vídeos aí da nossa ida em Taboão da Serra, em São Paulo, do culto que nós fizemos no lar. Ó, que bênção! Como deu muita gente, ficou apertadinho ali, aí tu sabe, né? Calor humano junto ali, aí foi uma bênção, meu Deus. Então é isso, e que Deus possa abençoar você poderosamente, tá bom? Fiquem com Deus.